Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a 31ª sessão plenária da Câmara Municipal de Olinda. Quero fazer aqui a lista dos presentes, dos vereadores presentes. Vereadora Denise Almeida presente. Vereador Tostão, ausência justificada. Irmão Biá, ausência justificada. Felipe Nascimento, ausência justificada. Flávio Urquiza presente. Gisele Tavares presente. Misael Prestanistas presente. Neto Beira Rio presente. Flávio Nascimento, ausência justificada. Jojó Guerra, ausência justificada. Dete Silva, ausência justificada. Professor Marcelo, ausência justificada. Ricardo Souza, ausência justificada. Saulo Holanda, ausência justificada. Vereador presente, Biai. Tony Magalhães. Vinícius Castelo, ausência justificada. Havendo quórum regimental, eu convoco o vereador. Declaro aberta a sessão ordinária, 31ª sessão ordinária. Convoco o vereador Biai para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículos de 1 ao 4. Toda a sabedoria vem do Senhor Deus, ela sempre esteve com Ele. Ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos de areia do mar, as gotas da chuva e os dias do tempo? Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. Amém. Encerrado a leitura da Bíblia, convoco o secretário-geral para a leitura da ata. Minuta da 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 8 de outubro de 2024, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. Às 11 horas do dia 8 de outubro de 2024, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Olinda a 30ª reunião ordinária sob a presidência do vereador Saulo Holanda. O presidente promoveu a abertura da reunião ordinária e procedeu à verificação da presença dos vereadores presentes: Denise Almeida, Flávio Urquiza, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Professor Marcelo, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Severino Barbosa Biai, Tony Magalhães e Vinícius Castelo. Observado o número regimental, o presidente pôde proceder com a instalação da sessão. O vereador Ricardo Souza prosseguiu com a leitura do trecho da Bíblia Sagrada no livro de São Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. O primeiro secretário realizou a leitura da minuta da 29ª reunião ordinária, realizada no dia 24 de setembro de 2024. Em discussão, a ata da 29ª reunião ordinária. Não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada a ata da 29ª reunião ordinária. O primeiro secretário prosseguiu com a leitura do expediente. Encerrada a leitura do expediente, o presidente suspendeu a sessão e deu início ao segundo relatório detalhado quadrimestral da saúde de 2024, segundo RDQ 2024. Encerrada a apresentação do segundo relatório detalhado quadrimestral da saúde de 2024, o presidente retomou a sessão ordinária, dispensou o livro de oradores, fez um voto de pesar e declarou 1 minuto de silêncio pela morte do senhor Edmundo José de Miranda, pai do servidor Joabe Miranda. Ao final desta sessão foi constatada, em consonância com o livro de presença dos vereadores, a presença dos seguintes: Irmão Biá, Denise Almeida, Flávio Urquiza, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Neto Beira Rio, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Professor Marcelo, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Severino Barbosa Biai, Tony Magalhães e Vinícius Castelo. O horário de encerramento da sessão foi às 12 horas e, como mais nada constou, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelo presidente e primeiro e segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretário. Lida a minuta da 30ª reunião, presidente. Não havendo quórum para votar, suspendo a sessão para a abertura da próxima RDQ da Fazenda.
convido o secretário Luciano para fazer parte da mesa. Saúdo a presidente da mesa, em exercício, vereadora Denise, em nome da qual saúdo os demais vereadores aqui presentes. Bom dia a todos e a todas. Iremos apresentar os resultados fiscais, conforme legislação em vigor, Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao exercício de 2024, segundo quadrimestre. Nessa apresentação, iremos discorrer sobre as receitas, despesas, resultado orçamentário, restos a pagar, resultado primário, disponibilidade de caixa, receita corrente líquida, despesas com pessoal, dívida consolidada pública, o resultado nominal, aplicação no ensino, aplicação do Fundeb e pagamentos profissionais da educação básica, aplicação em saúde e situação do RPPS, o regime próprio da Previdência do município. Receitas e despesas. No orçamento de 2024, aprovado na Lei Orçamentária Anual para esse exercício, nós tínhamos estimado uma receita de 1.166.230.000. A receita corrente, 1.025.173.000. Receita de capital, 83.186.000. E receitas intraorçamentárias, 57.871.000. Essas são as previsões das receitas dentro da LOA 2024. Nessa mesma LOA, temos como despesas, total fixada, 1.166.230.000, das quais despesas correntes, R$ 968.198.138,74. Despesas de capital, R$ 104.476.635,55. As despesas intraorçamentárias, R$ 56.005.652. E a reserva de contingência, R$ 9.564.000. Reserva também para o regime próprio da Previdência do município, R$ 27.486.000. Reserva parlamentar, que são as emendas impositivas, R$ 499.573,71. Até 31 de agosto de 2024, face a essas receitas estimadas, o município realizou de receita corrente R$ 704.222.635,78. Das receitas de capital, R$ 16.874.577,97. Das receitas intra-orçamentárias, R$ 40.182.270,11. E da receita arrecadada, R$ 761.279.483,86, o que totaliza um percentual
em cima do que foi estimado, de 65,28%. Aqui nós temos dessa receita o que efetivamente foram aplicados em despesas após empenhamentos. Despesas correntes, R$ 772.583.738,39, dividido em pessoal e encargos sociais, juros e encargos de dívida e outras despesas correntes. Despesas de capital, R$ 63.213.499,96, divididas em despesas com investimentos, inversões financeiras e amortização da dívidas. As despesas que totalizam as despesas intraorçamentárias no total de R$ 44.970.588,20. Total das despesas empenhadas, ou seja, somatório das despesas intraorçamentárias, despesas de capital e as despesas correntes, o total R$ 880.767.826,55. As despesas por liquidação dentro de cada respectivo grupo orçamentário. Despesas correntes, R$ 662.548.381,19. As despesas de capital, R$ 30.194.040,04. As despesas intraorçamentárias, R$ 37.453.493,26, que totaliza um montante de R$ 730.195.914,49. Ou seja, é o total da despesa realmente processada no exercício, liquidada no exercício. Resultado orçamentário. A receita arrecadada, R$ 761.279.483,86, como já demonstrado, face à aplicação das despesas liquidadas, R$ 730.195.914,49, o que dá um resultado orçamentário positivo de R$ 31.083.569,37. Desse montante liquidado, efetivamente o que foi pago: despesas correntes, R$ 613.994.612,02, dividido entre pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Despesas de capital, R$ 26.747.670,78, dividido em investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. E as despesas intraorçamentárias, R$ 34.506.620,35, o que totaliza em despesas pagas, R$ 675.248.903,15. Em 31 de agosto de 2024, registramos aqui a posição na virada do exercício, ou seja, a posição em 31 de 12 de 2023, com relação ao restos a pagar e os valores pagos dentro desse segundo quadrimestre que ora apresentamos. Restos a pagar processado em 31 de 12 de 2023 foram R$ 51.979.962,48. Desse total, foram pagos até 31 de agosto de 2024, R$ 38.032.535,36. Foram cancelados, por motivos diversos, R$ 213.523,97. E restou como saldo, dentro dessa rubrica, restos a pagar, processados, R$ 13.733.903,15 do exercício de 2023.
Isso está repetido. Pode passar. Resultado primário apurado em 31 de agosto de 2024. As receitas primárias, exceto as fontes de receita do fundo próprio da Previdência, R$ 654.411.653,65. E as despesas primárias também, exceptuando-se aquelas despesas aplicadas no fundo próprio da Previdência, R$ 589.004.215,11. Resultado primário, ou seja, as receitas primárias menos as despesas primárias, exceptuando as fontes do regime próprio da Previdência do município, foi positivo em R$ 65.407.438,54. Só para fim de registro, na nossa LOA, a meta de resultado primário fixado, inclusive na LDO, para o exercício 2024, era um déficit negativo, um resultado primário negativo, né, um déficit de 29.930.000. Então, ao invés de déficit, nós conseguimos ter um resultado primário positivo até então. Estamos agora apresentando aí as receitas mês a mês nos últimos 12 meses. Por que apresentamos essa sequência de receitas a partir de setembro de 2023 a agosto de 2024? Para apurar o período de 12 meses, que é a base para a referência de cálculo dos gastos com pessoal. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o gasto com pessoal, o índice que mede o comprometimento da receita com as despesas de pessoal, deve sempre considerar um período de 12 meses. Então, a receita corrente líquida nesse período, demonstrado aí no slide anterior, mês a mês, totalizou em R$ 947.137.749,58. Dedução de transferências individuais, R$ 5.200.000, e dedução de transferência para os vencimentos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, R$ 21.674.272. Aqui eu faço o esclarecimento com relação a essa dedução, porque não compõe a receita corrente do município os repasses para fins de complementação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate à endemia, que totalizou nesse período R$ 21.674.272. Aqui eu destaco o marco legal, né, que é o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala exatamente o que compõe esses gastos com pessoal dentro de um período efetivo de 12 meses. E, nessa mesma lei, define aí os parâmetros de regularidade. 48,60 como limite de alerta, 51,30 como limite prudencial e 54% da receita corrente líquida ajustada como limite geral máximo a ser aplicado com gasto de pessoal no município. Como no nosso caso, aplicamos do total da receita corrente nesse período de 12 meses aqui demonstrado, 494, se a gente jogar os 54%, volte. Se a gente jogar os 54% previstos lá no artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, teríamos R$ 494.782.277,89, ou seja, como limite legal máximo. Então, cabe ao Poder Executivo não aplicar, dentro desse regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, não aplicar mais de que 54% da receita corrente líquida ajustada.
que no nosso caso, ou seja, no caso da Prefeitura Municipal de Olinda, não poderia superar esse montante de R$ 494.782.277,89. Então, novamente, a receita aferida, as despesas aferidas em igual período, né, de setembro a agosto, totalizando R$ 483.602.942,15, ou seja, 52,78%, dentro do limite máximo, que é 54%, como a gente já apresentou. Dívida consolidada do Poder Executivo. A dívida consolidada em 31/12/2023, face à receita corrente líquida ajustada em 2023, apresenta um percentual de 4,97%. O limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal é 120% da receita corrente líquida, como limite máximo. Então, estamos muito aquém desse limite, ou seja, 4,97% apenas. E no período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2024, a dívida consolidada líquida, em cima da receita corrente, totaliza em R$ 76.818.744,66, face às disponibilidades de caixas e os demais haveres financeiros, resta uma dívida consolidada líquida nesse exercício de R$ 666.071,90, ou seja, um percentual de 0,07%, ainda mais aquém do limite máximo. Aplicação no ensino. Determina o artigo 212 da nossa Constituição Federal que o município deverá aplicar nunca menos de 25% das receitas resultantes de impostos, incluídas as transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE. Face a esse regramento, até 31 de agosto de 2024, ou seja, no exercício corrente, findo nesse 2º quadrimestre, a receita de impostos aferida foram R$ 408.268.371,52, como base para o cálculo desses 25%. Também destacamos a receita do Fundeb, R$ 48.238.000, destinado ao Fundeb, R$ 954,79. Total da receita do Fundeb, com a aplicação financeira, R$ 98.229.414,75, com a complementação da União e somando também a complementação da União VAA, VAF, VAA, o total das receitas do Fundeb, R$ 115.660.269,77. Essa legislação do novo Fundeb imputa ao município a obrigação de aplicar, no mínimo, 70% desse recurso com o salário dos professores do município. E aí nós temos profissionais da educação infantil no município de Olinda, R$ 18.884.948,61. Profissionais do ensino fundamental, remuneração desses profissionais, R$ 74.265.809,74. Educação de jovens e adultos, R$ 7.485.837,89. Educação especial não é o nosso caso. Despesas com profissionais da educação básica, somando essas 4 rubricas, totalizaram R$ 100.636.596,24. Outras despesas com recursos do Fundeb, R$
R$ 18.991,95, o que totaliza despesas pagas com recursos do Fundeb, empenhadas, liquidadas, em sua grande maioria pagas, R$ 110.655.588,19. Desses valores de receita aplicada no pagamento dos profissionais da educação dentro do município, totaliza-se R$ 100.636.596,24, ou seja, 90,68%. Foram aplicados mais do que os 70% obrigatórios, R$ 22.947.404,30. Ou seja, mais uma vez, na gestão do professor Lupécio, mais de 70%, nesse segundo quadrimestre, 90%, foram aplicados para pagamento de salários dos professores da rede. Voltando à aplicação dos 25%, até agora, do total das receitas resultantes de impostos, mais o total das receitas transferidas ao Fundeb, mais o valor do Fundeb aplicado até 31 de agosto de 2024, e, no caso, a dedução de cancelamento de restos a pagar, que não foi o nosso caso. Nós não viramos com restos a pagar em Fundeb. O que totaliza um valor aplicado de R$ 96.415.137,91. O limite constitucional, como foi falado, de 25%, totalizaria em R$ 102.067.092,88, o que dá uma aplicação até então de 23,62%. Ou seja, há ainda uma diferença a aplicar de R$ 5.651.000. Vale ressaltar que o comportamento da aplicação dos 25 é para o período de 12 meses e que normalmente é regular a gente chegar no segundo quadrimestre próximo aos 25, mas não dentro ou acima dos 25, porque boa parte dessas aplicações se dá no último quadrimestre, por conta de pagamento de 13º salário dos profissionais da educação e também das férias dos profissionais professores da educação. Agora, a aplicação dos recursos em ação e serviço público de saúde, que já foi, se eu não me engano, semana passada, objeto de apresentação desses montantes aplicados pelo Poder Executivo na área da saúde. Estamos falando também do artigo 198 da Constituição Federal, aí no seu inciso 3, e algumas disposições no artigo 7º da Lei Complementar 141, que estabelece uma aplicação mínima para as ações na área da saúde de 15%. A receita de impostos aferido como base para cálculo desses 15% da saúde totalizou, nesses 8 meses, R$ 400.944.953,06. Desse montante, temos a aplicação de R$ 72.052.647,31, dividido em aplicação na atenção básica, na assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, na vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição e outras subfunções. Como foi apresentado, a receita para aplicação da saúde, como base, R$ 400.944.953,06. As despesas totais com a saúde, R$ 150.069.047,48.
subtraindo o valor com recursos vinculados ao SUS, ou seja, repasse do governo federal através do Sistema Único de Saúde, que totalizou, nesse período, R$ 78.016.400,17. O valor com recurso de imposto, R$ 72.052.647,31, o que implica num percentual aplicado de 17,97%. O limite seria 60.141.742. Então, a gente consegue visualizar uma aplicação acima do limite obrigatório na ordem de R$ 12 milhões. 11.910.904.035, para ser exato. Pode passar, viu? Agora, aplicação no regime próprio da Previdência, orçamento da Previdência do município. Aí o plano previdenciário, o fundo de capitalização. O resultado previdenciário, despesa liquidada de R$ 23.005.583,48. Esse é o fundo, né? Todos sabem que o regime próprio da Previdência do município tem dois fundos, o financeiro e o capitalizado. O capitalizado é um fundo superavitário. O financeiro é um fundo deficitário. Nesse período, o fundo financeiro apresentou aí esse superávit de 23 milhões, o fundo capitalizado. Agora o plano financeiro. O plano financeiro teve como resultado previdenciário R$ 1.180.062,57. Isso foi possível graças ao aporte que é feito mensalmente com o Fundo do Tesouro para poder se cobrir as despesas com gasto com o pessoal aposentados. O saldo financeiro do fundo capitalizado, que eu disse que é superavitário, hoje está aplicado, né, em vários investimentos, uma carteira, conforme a legislação imputa, uma carteira diversificada e que dentro do risco estabelecido no regramento previdenciário. Temos lá um total de R$ 131.447.857,41. Outros bens e direitos, R$ 1.326.547,71. Já no fundo, no plano financeiro previdenciário, né, investimentos e aplicações, R$ 3.042.275,67. Isso aí é só num corte, né, na virada do mês, mas na realidade, boa parte desses recursos é para garantir até o 5º dia útil a folha extra. Na realidade, esse fundo ele não mantém recursos aplicados como saldo de resultado. Todas essas informações encontram-se disponíveis no portal da transparência. E aí a gente tem o link, no mais, me coloco à disposição para qualquer pergunta e questionamento. Obrigado. Abra a fala agora para algum vereador que gostaria de fazer algum questionamento. Você escreveu, vereadora? Vereadora Gisele Tavares. Vereadora Dete Silva. Bom dia, doutor Luciano. Bom dia, vereador. Eu vi que entre a arrecadação e os gastos, a gente teve um valor de 31 milhões, que é de conta, né, que ficou na conta. E tivemos um restos a pagar de 13 milhões, o que sobra 18 milhões. Aí eu vou
chegar onde eu quero. Na receita de fevereiro, nós tivemos 108 milhões de reais, se eu não me engano, que está escrito aqui. E eu pergunto ao senhor, essas receitas, elas são direcionadas ao pagamento de tudo e de todas as secretarias, do que acontece na cidade? Essa prestação de contas também inclui as despesas que são vinculadas, por exemplo, na Secretaria de Patrimônio, como os R$ 8.829.566 que foram contratados para as agremiações e os artistas? Secretário, se caso o senhor quiser anotar as perguntas, e aí, após... depois responde a todos os vereadores. Finalizou, vereadora? Sim. Passo a fala, então, para a vereadora Dete Silva. Bom dia, secretário. Eu também quero fazer a mesma pergunta, ou talvez fortalecer a pergunta da vereadora Gisele, sobre a questão do carnaval. Né? A gente, nessa caminhada longa, nessa loucura de campanha, a gente se encontrou com várias pessoas que ainda não recebeu, vereadora Denise, o seu dinheiro, né? Inclusive, já saiu várias matérias de denúncias, né, do Bloco do Elefante, outros grupos que ainda não receberam. E eu estou vendo uma prestação de conta que se diz que pagou a uma leva de pessoas que tem um monte de gente cobrando. E eu gostaria de saber por que essas pessoas ainda não foi pago. Tem gente de 2023 que ainda não recebeu, 2024, e na última sessão que teve aqui foi dito que faltavam pouquíssimas pessoas do Carnaval a receber, e pelo que a gente vê, é muita gente. Não é isso? Então, eu gostaria que o secretário esclarecesse por que essas pessoas ainda não recebeu, se mostra que teve dinheiro para isso. Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Vereador Jojo Guerra? Vereador Biai? Certo, vereador. Passo a palavra para o vereador Biai. Bom dia, secretário Luciano. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui. As colocações que já foram feitas sobre o carnaval, eu queria só ratificar essas perguntas e que Vossa Senhoria pudesse realmente dar um esclarecimento, que surge alguém, inclusive tem num portal aí ou num diário, se questionando, né? Eu gostaria de saber se há realmente essa situação, até para que nós possamos discutir esse assunto com quem questiona, com quem nos questiona. Segundo é a questão do fundo previdenciário. Eu queria que Vossa Excelência, de acordo com o que nós vimos, ratificasse que realmente o fundo de previdência está totalmente dentro do que prevê a lei, né? Sem problemas de espécie alguma. E, em seguida, secretário, eu gostaria de me solidarizar com Vossa Excelência nesse tempo todo que nós fomos aqui um colaborador nas suas explanações e que nós, a partir deste instante, nós não estamos mais nessa situação, haja vista a nossa mudança de partido, está com o apoio a Vinícius Castelo, e nós acompanhamos, discutimos esse assunto. É só dizer para quem nos ouve, você que está em casa, você que nos ouve, você que às vezes está desavisado, você que não está bem informado, é importante, você que é convertido, saiba que os partidos saíram, vereadores estão saindo individualmente, suplentes e demais concorrentes ou não concorrentes das eleições, e a culpa não é de nenhum desses que saíram, não.
É importante que vocês saibam disso, procurem se informar. Há aquela história de que quando 2 alunos numa sala de aula levam 0, tem nota baixa, a culpa é deles. Mas quando muitos têm nota baixa, a culpa não é deles. Então nós estamos nessa situação e fomos realmente instados a tomar decisões que, não raro, são decisões difíceis, mas essas decisões estão tomadas. Então é importante que nós saibamos disso, e eu quero deixar esse abraço a Vossa Senhoria, que foi uma pessoa com quem eu tive um relacionamento aqui muito bom nesses anos, como secretário titular e como secretário executivo. Destacar a competência de Vossa Senhoria enquanto nesses cargos na Prefeitura, na Secretaria da Fazenda. Realmente é uma pessoa de alto nível, uma pessoa de capacidade intelectual e técnica, e de sorte que eu não tenho absolutamente nada contra ao secretário Luciano. Pelo contrário, é uma pessoa que eu deixo de ter essa ligação mais estreita na área política, administrativa, mas pode ter certeza de que tenho o maior apreço e consideração por Vossa Senhoria. Um abraço. Mais algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? O vereador Tostão, por favor. Eu gostaria que os vereadores se atentassem apenas à RDQ, e logo após a gente daria 3 minutos para vocês se expor em relação ao apoio. Vereador Tostão, pode falar. Bom dia, secretário Luciano. Quero lhe parabenizar pelo trabalho, né, que você vem fazendo à frente da secretaria. Mas eu queria perguntar, que é uma pergunta que é feita a mim todos os dias. Essas emendas impositivas carregam pouco, porque pelo menos as minhas, não sei por quê, porque eu ajudei o prefeito nas 2 eleições, e inclusive ajudei também os deputados dele, com Augusto. Vereador Tostão. E nenhuma emenda, não, eu estou perguntando a questão da emenda. Okay. Nenhuma das emendas minhas que foi colocada, a gente colocou emenda para o tricentenário, colocamos emenda para os postos de saúde, todos os postos de Ouro Preto, da Coab, da Manchete, e nenhuma foi feita. Esse dinheiro, como é que fica das emendas impositivas que a gente colocou? Gostaria de saber disso, e gostaria de saber também que várias bandas me procuraram, se esse pessoal, a banda Black Knight mesmo tocou 2 vezes e não recebeu ainda, né? Tem coisa de 2017, e a banda The Break também, que é uma banda que tem me procurado. É isso que eu gostaria de saber. Fiquei muito triste, né, de a gente ter tanto ajudado o nosso prefeito, e o troco que ele deu foi ter colocado 2 vereadores de mandato do meu partido de última hora, e não me ajudou em nada. Por isso que eu estou com o Vinícius e vamos até o fim. Viu, gente? Eu queria essa resposta da questão das emendas, e essa resposta da questão dessas bandas, que eu estou falando aqui da banda Black Knight, The Break, mas tem muitas bandas que não receberam, e eu queria saber se esse pessoal ainda tem alguma chance de receber. Obrigado e um bom dia. Mais algum vereador vai querer falar a respeito da RDQ? Vereadora Odete Silva, por favor. Eu quero só que me responda, porque eu estou recebendo um monte de zap aqui do pessoal das bandas que não receberam. Eu quero saber por quê, tá? Só isso. Porque a gente passou 4 anos aqui cobrando, né? E a gente escutou os nobres vereadores, que era da bancada do prefeito, dizer que a prefeitura estava pagando.
E o povo está aí cobrando. Estou vendo que a gestão vai sair devendo, né? E vai ficar no colo da próxima gestão para pagar. Isso se chama irresponsabilidade. Passo a falar para o secretário-geral, Júnior. Denise, posso falar, Denise? Senhora presidente, senhores vereadores, eu só pedi a palavra para alertar todos aqui presentes que vocês estão, vossas excelências estão numa sessão oficial, ordinária, e a legislação eleitoral proíbe qualquer manifestação de cunho eleitoral, incorrendo em conduta vedada prevista em lei. É só um alerta jurídico que eu estou fazendo aqui, é meu dever como advogado informá-los disso. Obrigado. Obrigado. Passo a falar para o vereador Neto Beira Rio. Secretário, bom dia. Eu queria saber sobre os vigilantes que têm 3 meses de ticket atrasado e está um transtorno na vida desses profissionais de vigilante. E o salário também atrasado, então queria saber porque não pagaram a eles e ver se o senhor tem alguma previsão do pagamento desses profissionais. Passo a fala para o secretário Luciano, para que ele possa responder a todos os vereadores e vereadoras que questionaram. Primeiramente, agradecer aos vereadores aqui presentes pelos questionamentos, porque é uma ótima oportunidade para a gente esclarecer, dentre outras coisas, né, como se dá a gestão fiscal e financeira de um município, em particular do município de Olinda. Aqui foi colocado pela vereadora, um questionamento pela vereadora Gisete, corroborado pela vereadora Adete e pelo vereador Biai, com relação a despesas do carnaval. O vereador Tostão também colocou. Aí eu separei, né, na fala de todos, algumas situações para que a gente possa responder. Primeiro, a gestão do professor Lupécio, nesses 2 mandatos, 2017 para cá, realizou 6 carnavais. Não realizamos 8, porque o carnaval de 2021 e 2022, por impedimento, dada a pandemia geral da Covid-19, o município não pôde realizar esse grandioso evento, importantíssimo evento artístico-cultural da nossa cidade. Desses 6 dos 8 anos, né, desses 6 carnavais que nós realizamos, aí eu vou falar de 5 que já foram concluídos, nunca deixamos de pagar o carnaval todo dentro do exercício. Nunca deixamos. Não é verdade que Olinda deve, como restos a pagar processado, despesa de carnaval 2023. Não é verdade. Segundo, também é importante esclarecer que, na história desses 5 carnavais, nunca foi possível, terminou o carnaval, pagar esse carnaval. Por quê? Problemas diversos. Não é uma fonte única que financia o Carnaval de Olinda. Primeira situação. Segunda situação, para que a gente possa começar o pagamento, é preciso que todos os fornecedores, prestadores de serviço, bem como os movimentos artístico-culturais que tocam na nossa cidade, apresentar as prestações de contas. Essas prestações de contas são analisadas e só depois que elas são dadas como corretas é que se apresentam como aptas para liquidação e consequente programação de pagamento. Terceira situação que a gente cabe também colocar, que
Olinda vai deixar débito do carnaval, aí foi uma fala da vereadora Dete, que Olinda vai deixar débito do carnaval para 2025. Também não é verdade. Está dentro da nossa programação, igual aos anos anteriores, encerrar dentro do exercício todo o pagamento do carnaval. Está dentro da nossa programação. Agora, é fato que em 2017, quando nós assumimos, a gente teve sim que pagar um débito muito alto das agremiações artísticas referente ao exercício de 2016, né? Cuja apresentação do último RDQ de todo o exercício, quem fez essa apresentação fui eu, como secretário executivo da Fazenda, à época, já em 2017, desse exercício. Da mesma forma que o secretário que vier me suceder em Olinda, deverá fazer a apresentação e prestação de contas aqui nessa casa do exercício de 2024, esse exercício em andamento. Com relação às receitas do carnaval, e aí foi uma pergunta da vereadora Gisele, eu preciso colocar assim duas situações. As fontes de financiamento, inclusive isso eu já falei anteriormente, as fontes de financiamento do carnaval são diversas. Quando a gente fala em receita corrente líquida do município, a gente está falando na receita total dessas, de várias rubricas, e nem sempre a gente pode utilizar receita de algumas rubricas que são carimbadas para pagar carnaval, né? Então, a gente tem, por exemplo, receita do Fundeb, receita do SUS, né? Só estou dando um como exemplo. Então, mesmo a gente tendo superávit, mesmo a gente tendo saldo em conta no final de um RDQ, não significa que esse saldo em conta a gente pode pagar qualquer tipo de despesa. E com relação às bandas ou algum fornecedor ou credor do carnaval que falta ainda receber, o que eu posso dizer é que dentro da programação que nós fizemos, né, e dentro das prioridades que o Poder Executivo adotou, né, todas, sem exceção, irão receber, todas, dentro desse exercício. Com relação a um questionamento do vereador Tostão, falou aqui sobre as emendas, eu apresentei que ainda há saldo de emendas a executar. Agora, cabe destacar também que há emendas que a gente tem a impressão, né, pela característica como a emenda foi posta, foi colocada pelo vereador, que pouca efetividade na sua aplicação haverá de ter. Como é que eu posso melhor explicar isso? Por exemplo, um vereador destina uma parte dos seus recursos, né, do seu orçamento de emenda impositiva para calçamento de uma rua. Então, ele define o seguinte, eu quero calçar a rua X e vou destinar para calçamento dessa rua R$200 mil. Aí a prefeitura faz um pré-projeto e verifica que calçar essa rua vai precisar de R$800 mil. Então, como é que ele pode, o Poder Executivo pode dar efetividade a essa emenda se ela não tem valor suficiente para cobrir o objeto estabelecido pelo vereador? Só estou dando aqui um exemplo e seria importante que o vereador Tostão, que fez essa pergunta, estivesse presente, porque talvez eu teria esclarecido bem a ele com relação às suas emendas. E, por fim, acredito eu que também foi o vereador Tostão, ele colocou a questão aí de pagamentos de vigilantes, de ticket de vigilantes. Eu acredito que sejam profissionais ligados a terceirizadas, né? Foi Neto Beira-Rio, o vereador Neto Beira-Rio. Acredito que esses vigilantes, eles estão falando de profissionais ligados a empresas terceirizadas. Aí eu queria dizer o seguinte, que a relação
de contratação que a prefeitura tem é com a empresa e não uma relação direta com os empregados da empresa. Então, diante de um fato como esse, seria até interessante verificar qual a secretaria tem esse contrato para informar o secretário, para que o secretário possa entrar em contato com os empresários, né, da empresa específica, terceirizada, que está deixando de cumprir suas obrigações com direitos trabalhistas, para assim solicitar, né, o Poder Executivo, o secretário, o ordenador dessa despesa, solicitar que o dono do contrato, vamos assim chamar, de trabalho, né, o efetivo empresário, né, para que ele apresente os comprovantes de cumprimento das suas obrigações trabalhistas. Acredito eu que, no geral, possa ter respondido todos os questionamentos. Vereadora Gisele, passo a palavra para a senhora. É que vocês começam a fazer esses pagamentos. Isso não é feito à medida que vai ser, que eles forem prestando conta, porque a gente tem, por exemplo, o Elefante, né? O Clube Elefante, ele é uma instituição sem fins lucrativos, né? Que a gente sabe que a cultura, ela precisa demais, ela pena. O carnaval é a única fonte de renda de muitos. Então, assim, esperar mais de 8 meses, 6 meses para receber um trabalho que foi executado em fevereiro é difícil para qualquer um, porque existe a demanda dos profissionais que trabalham, existem as pessoas que foram para a rua, existe todo um trabalho que é feito por trás dessas apresentações que precisa de respaldo, financeiro, inclusive, né? Vereadora, veja bem, não é aguardar que todas prestem contas para a gente pagar. Muito pelo contrário, né? Já pagamos mais de 80% de quem tocou no Carnaval de Olinda, de quem prestou serviço Carnaval de Olinda. Mais de 80%, com certeza, já foi pago. Só para você ter ideia, a senhora ter ideia, desculpe, da fonte 1501, nós pagamos 100% dos empenhos liquidados. Não tem mais nenhuma agremiação ou prestador de serviço contemplado pela fonte 1501 que deixou de receber. Pagamos 100%. Falta ainda a ser enfrentado vários credores no Carnaval, como também música e tudo, falta. Mas estão aí mais ou menos dentro de 20% a 30% restante. E que a gente pretende, como todos os outros carnavais, até o final do exercício, concluir com esses pagamentos. Por que fulano ficou para depois e Beltrano recebeu antes? Então, essas prioridades, obviamente, ela respeita uma série de critérios que não são estabelecidos por uma secretaria apenas, tipo cultura ou pela fazenda, e sim uma equipe de múltiplas secretarias que discute, levando em consideração uma série de aspectos. Por exemplo, quem primeiro se habilitou prestando contas dos seus serviços prestados. Só estou dando um exemplo. Há outros critérios, como a importância cultural da cidade, e que antes recebia a título de subsídio e hoje recebe por indestibilidade. Orquestras, que a gente sabe que tem um CNPJ que inclui uma infinidade de músicos dentro daquele empenhamento e, por ser um único CNPJ e abarcar vários músicos, né, facilita a prestação de contas. Ao invés de a gente ter prestação de contas de
100, 200 músicos, a gente tem a prestação de contas de uma única orquestra que abarca todos esses músicos. Então, essa orquestra, ela se habilita primeiro em termos de prestação de contas, consequentemente recebe de forma mais próxima, né, do evento em si. E uma outra coisa é que o nosso período do carnaval, ele não se extingue com a quarta-feira de cinza. Quando a gente fala em carnaval, em músicos e tudo, a gente fala até o dia 12 de março, que é o aniversário da cidade, que se encerra o ciclo carnavalesco, né? Então, a gente está falando de uma efetividade em termos de pagamento muito acima de todo o pessoal envolvido nesse grandioso evento que a nossa cidade oferece todo ano para o mundo, né? Não só para os nossos munícipes, mas para todo o cidadã que procura a Olinda no período carnavalesco, volto a enfatizar, que segue até o dia do aniversário da cidade. Secretário. Ele respondeu, viu, que se for terceirizado, ele não tem responsabilidade sobre isso. Mas a prefeitura Tá, pagou. Ele paga para a terceirizada e a terceirizada paga, é responsável por isso. Encerro a RDQ. Posso falar? Pode. Eu queria responder sua pergunta aí, secretário, que o senhor estava dizendo que as terceirizadas que é responsável pelo pagamento, não é isso? Dos vigilantes. Não, vereador, na realidade o que eu quis dizer é o seguinte: a relação de trabalho, ou seja, que dá ao agente a responsabilidade, né, de cumprimento das obrigações trabalhistas é do empresário, né? Aí eu não sei de que vigilante, por isso que eu até lhe procurei. Eu não sei de que vigilantes ou de que contrato o senhor está falando. Acredito eu que é de terceirizada. Se for de terceirizada, essas obrigações, porque são vários contratos terceirizadas, essas obrigações são obrigações que, de forma objetiva, quem tem de cumpri-las nesse primeiro momento é o empresário da empresa contratada, né? E cabe, né, ao município, inclusive, é importante que, por exemplo, os vereadores possam contribuir, né, quando necessariamente se verifica uma irregularidade trabalhista, né, comunicando ao gestor do contrato qual é a secretaria, né, porque cada secretaria tem uma ou mais terceirizadas, que ele é o secretário ordenador de despesa, comunicando à secretaria do fato concreto. O fato concreto, no contrato tal, de vigilância tal, aí dessa secretaria, certo? Não foi pago esse mês os tickets de alimentação. Aí o secretário, com certeza, recepcionando essa informação, ele irá procurar a empresa e saber o porquê do não cumprimento dessa situação. Então, em termos gerais, o que eu posso lhe colocar é isso. Assim, em termos mais objetivo, concreto, de um contrato específico, aí eu não poderia lhe dar uma informação maior do que essa que eu estou lhe dando, mais detalhada do que eu estou lhe dando. Certo, secretário. Agora, no município aqui só tem uma empresa de vigilante, que é a Alfoz, que estende na saúde e na educação. A Alfoz tem vários contratos de vigilância, não é só com a saúde e com a educação, não. Com a saúde, ela tem mais de um contrato. Com a educação, tem um contrato só, mas ela tem contrato também com gestão urbana, se eu não me engano, SGU, tem contrato também com a CEDES, se eu não me engano, que é de desenvolvimento social, ela tem vários contratos. Certo. Então, eu sei, só essa empresa que tem no município que está devendo 3 meses aos vigilantes, porque a dificuldade está grande, os caras estão passando fome.
E eles estão recorrendo a tudo e não pode falar que estão engargados. Então, a gente quer saber por que a prefeitura não está repassando esse dinheiro para a empresa poder pagar. Então, está difícil para os camaradas, para os pais de família. E a única solução é que a gente perguntar ao senhor, porque a gente chega no governo, a turma diz que vai pagar, e nada. Então, o desgaste está muito grande com os profissionais de vigilância, e eles não sabem mais o que fazer, não sabem onde recorrer. Então, uma única pessoa que a gente podia perguntar era o senhor, e o senhor está dizendo que não sabe qual é o contrato, porque uma empresa é uma única aqui de vigilância que tem. Então, eu acredito que o senhor podia ver isso aí agora para a gente passar para ele, pelo menos, o que a gente pode fazer daqui para lá. Não, vereador, o que eu posso me comprometer é levantar, chamar os vários ordenadores de despesas e levantar se há pontualmente situações contratuais de irregularidade de pagamento. Né? Essa informação eu não posso lhe dizer agora, muito menos lhe dizer qual desses contratos a empresa. Essa informação não tem. Então, tem mais algum vereador que queira falar? Não tendo, encerro o RTQ, agradeço ao secretário Luciano Brasileiro. E vamos dar início à nossa sessão. Peço a secretário-geral Júnior Lira que leia o expediente. Antes de ler o expediente, coloco a ata da 30ª reunião ordinária em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Peço ao secretário Júnior Lira que faça a leitura do expediente. Expediente da 31ª sessão ordinária, realizada em 17 de outubro de 2024. Projetos de lei ordinária. Projeto de lei número 70/2024, de autoria do vereador Flávio Nascimento, declara de utilidade pública o Instituto Saúde Olinda, ISO. Projeto de lei número 71/2024, de autoria do Poder Executivo, na mensagem número 12/2024, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, SEMASO, e altera a Lei Municipal 5.912, de 30 de dezembro de 2014. Projeto de decreto legislativo, de autoria número 27/2024, de autoria do vereador Flávio Nascimento, concede a medalha Aloysio Magalhães à senhora Cristiane Antunes Botelho. Ofícios. Ofício 87/2024 da Secretaria de Governo, que encaminha os decretos abaixo discriminados. Decreto 127/2024, abre orçamento fiscal com crédito adicional suplementar de 110 mil em favor da Secretaria de Obras. Decreto 129/2024, abre o orçamento fiscal do município com crédito adicional suplementar de R$ 133.110,35 em favor do Fundo Municipal de Assistência Social. Decreto número 131/2024, abre o orçamento fiscal com crédito adicional suplementar no valor de R$ 55 mil em favor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia. Ofício
422/2024 da CEPAC, Secretaria de Patrimônio e Cultura. Resposta ao pedido de informação do requerimento 301/2024, de autoria da vereadora Gisele Tavares, referente à estrutura do adro da Igreja de Nossa Senhora do Amparo e à recuperação do guarda-corpo danificado. Ofício 88/2024 da Secretaria de Governo, encaminhando os seguintes decretos. Decreto 102/2024. Abre o orçamento fiscal do município com um crédito adicional suplementar no valor de R$ 541.690 em favor da Secretaria de Gestão Urbana. Decreto 110/2024. Abre o orçamento fiscal com crédito adicional suplementar no valor de R$ 200 mil em favor da Secretaria de Educação e do Fundo Municipal de Educação. Decreto 117/2024. Abre o orçamento fiscal com crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.100.834,06 em favor do Fundo Municipal de Educação de Olinda, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Gestão Urbana e da Secretaria de Esportes e Juventude. Decreto 94/2024. Abre o orçamento fiscal do município com crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.680.468,76 em favor da Secretaria de Educação, do Fundo Municipal de Educação de Olinda, do Fundo Municipal de Saúde, da Secretaria de Obras e da Secretaria de Gestão Urbana. Decreto 95/2024 abre o orçamento fiscal com crédito adicional suplementar no valor de R$ 677.573,71 em favor da Secretaria de Governo e da Secretaria... Não tem aqui a complementação de qual secretaria. Vamos lá. Requerimentos. Requerimento 342/2024, de autoria da vereadora Gisele Tavares. Requer prestação de contas referente ao pagamento dos artistas e agremiações do Carnaval de 2024. Senhor presidente, o expediente foi lido. Então, encerrado o expediente, declaro aberto o livro de oradores. Primeiro orador, o vereador Severino Barbosa Biai. Próximo oradora, a vereadora Gisele Tavares. A senhora tem 15 minutos. Bom dia a todos e a todas. Eu saúdo a mesa na pessoa de Saulo Holanda e os demais vereadores na pessoa de Dete Silva. Então, hoje eu iria falar exatamente sobre a questão do pagamento dos artistas. Mas, felizmente, nós fomos surpreendidos com a prestação de contas. E podemos entender que existe um critério de pagamento. Além desse critério de pagamento, existe a questão de quem prestou conta ou não. Realmente isso é importante. Porém, é importante lembrar que essa cidade respira cultura e que os fazedores dessa cultura precisam ser respeitados e reverenciados, pois são verdadeiros sobreviventes. Essa é a minha opinião em relação a eles. Mas como eu fiz um pedido de prestação de contas, a gente vai saber quem foi pago e quem não foi pago, né? Pronto. Ainda falando sobre cultura, eu queria sugerir, eu achava que Vinícius estaria aqui, né? Mas, assim, ao novo prefeito, que pudessem utilizar nossas praças, com ensaios de blocos, fortalecendo essa cultura com os nossos barraqueiros também, certo? A minha proposta seria levarmos atividades para, por exemplo, o Fortim do Queijo, que hoje a gente só tem de 6 a 7 barraqueiros lá trabalhando, Dete, e é uma luta, porque eles não têm banheiro químico e não tem nenhuma atração que façam com que as pessoas possam ir lá
e comprar nas barracas dele. Então, não só lá, como também poderíamos incluir cocos, ensaio de maracatu, criando uma nova identidade para o local. Essas atrações deveriam ser amplamente divulgadas para que todo mundo tornar aquilo ali um polo, né? E aí isso poderia ser feito no Mercado Eufrásio, no sítio do Seu Reis, em Rio Doce, no Teatro de Arena, no Espaço Lumière Zumbi da Tabajara, no Largo dos Milagres, promovendo cultura em cada canto da cidade. Na minha visão, isso descentraliza as prévias e fortalece o elo da cultura, organizando a cidade e trazendo uma identidade cultural, que isso é bem importante. Essa semana também foi marcada, esse final de semana foi marcado pelas ações dos fiscais de Olinda, certo? Eles tiveram orientações do Ministério Público para que visitasse os bares da cidade, para verificação dos cumprimentos da lei em vigor. Quais são essas leis? A 4849, de 92, que rege o conjunto do sítio histórico. A 5926, de 2015, que fixa os critérios de concessão de autorização de funcionamento de bares e restaurantes. É aquela lei onde diz que o funcionamento do bar vai até 11 horas da noite, mas sexta e sábado vai até 1h da manhã, né? A 6025, de 2017, que altera alguns artigos da 5925, e a 5455, que trata da poluição sonora. Seria de grande importância que o nosso prefeito entendesse a necessidade de atualização desse conjunto de leis, de forma a facilitar o trabalho dos fiscais e atender às demandas dos moradores da Cidade Alta, que são inconformados com o uso atual de alguns bares. Lembrando que o sítio histórico tem um caráter predominantemente residencial. Não parece, gente, mas o sítio histórico é predominantemente residencial. Aí vocês podem me perguntar, você é contra a cultura? Eu, de jeito nenhum. Nem os moradores são contra a cultura. Eles precisam de organização, porque o sítio histórico é um celeiro de cultura. Ali ferve o frevo, ferve o maracatu, ferve todas as culturas. Precisa apenas ter um direcionamento e um cumprimento real da lei, porque nós temos hoje aqui, se eu não me engano, 4 fiscais que são efetivos, né? Cargo concursado. Então, a cada mudança de gestão, vêm os cargos comissionados. E, muitas vezes, os fiscais não podem cumprir a lei porque são manipulados por esses outros cargos. Então, eu gostaria muito de chamar a atenção para isso. As outras sugestões eu não vou falar aqui agora, eu vou conversar diretamente. Eu recebi também um papelzinho desse aqui do pessoal de Peixinhos, bem interessante, onde fala do mercado público de Peixinhos. O que é que está acontecendo? Era para existir uma associação que tomasse conta do mercado público, com o CNPJ, onde as pessoas que estão dentro do mercado os locatários, pudessem depositar esse recurso nesse CNPJ. Atualmente, esse depósito é feito na conta de uma pessoa física, certo? E eles estão pedindo para que seja prestado contas, coisas básicas, como a reforma do telhado do mercado público, porque cada pessoa ali paga um aluguel, certo? E se eu estou pagando um aluguel, é feito um condomínio. Se eu tenho um condomínio, eu preciso prestar conta daquilo que está sendo feito. E eles estão reclamando muito que não tem essa prestação de contas. Queria deixar isso para os novos vereadores, né, porque hoje, na sessão, parece que só tinha quem não foi eleito. Mas eu agradeço a palavra e passo a minha palavra. Obrigada a todos. Próximo orador, o vereador Flávio Urquiza. Vereador Tony Magalhães, vereador Misael Prestanista. Dispenso. E agora a vereadora Dete Silva.
Bom dia a todos e a todas. Quero saudar aqui Saulo Holanda, Denise Almeida, a nossa vereadora Gisele, Misael Prestonista, Neto Beira Rio e os demais. Quero também parabenizar o nosso presidente Saulo Holanda pela votação, pela pessoa que ele é. Gosto muito dele, né? Gosto muito de Misael, caba homem, né? Pessoa muito honesta, que eu tive a honra de estar nesses 4 anos com você, viu, Misa? Vi a pessoa que você é uma pessoa ética, sério, que sabe o que quer, né? Tem lado, isso é importante. Quero parabenizar a nossa amiga Gisele pela sua votação. Quero parabenizar Jojo Guerra e os demais vereadores que não conseguiram renovar o seu mandato como eu. Mas a minha falação hoje aqui, pessoal, é uma grande reflexão que eu quero fazer aqui nessa casa, que eu passei ao longo dos 4 anos escutando aqui, né, que o trabalho que a gente fazia na comunidade não ia valer muito a pena. Escutei isso aqui muitas vezes do pessoal aqui da bancada, do prefeito Lupes, que hoje o prefeito está sem bancada. Né, infelizmente, hoje o prefeito não tem nem líder de governo, tem mais. Até a liderança perdeu. Né? E o que é que me chama muita atenção? É que a gente passou o tempo todo aqui, questionando na comunidade, vendo a comunidade, chegava aqui nessa tribuna e falava que a cidade de Olinda estava totalmente no abandono, destruída, que não tinha saúde, né, que os vigilantes não tinham no posto, que estava faltando pagamento, que o carnaval estava péssimo. Inclusive, a vereadora Odete Silva, junto com o Jojo Guerra e Vinícius Castelo, a gente fizemos uma CPI do carnaval. Faltou uma assinatura. Se hoje fosse a CPI, tinha um bocado para assinar. Porque hoje não faz mais parte da bancada do prefeito. Isso eu fico muito feliz. Saio daqui de cabeça erguida, sabendo que eu tenho um lado, sabendo que eu lutei pela coisa certa. E muito mais, porque todos aqueles que diziam que o prefeito era um camarada que trabalhava muito, que a cidade estava em boas mãos, que ia para a mão de outra pessoa que ia cuidar da cidade, mostrou que não era verdade. Porque se fosse, todo mundo tinha ficado do lado dele. E todo mundo veio para o lado de cá, para o lado da mudança, porque sabe que é o lado certo, é o caminho certo para fazer a coisa certa. Então, quero até parabenizar as pessoas que vieram para o lado de Vinícius, porque mostra que a vereadora Odete Silva sempre esteve certo e certa. Gente, ser oposição não é fácil. E eu fui oposição nessa casa. Não a Casa Bernardo Vieira, mas sim essa mal gestão que aí está. Eu só faltei apanhar aqui dentro dessa casa, questionando os mal feitos dessa mal gestão. E eu escutei várias vezes a liderança dessa casa defender esse prefeito. E hoje eu fico muito feliz quando eu escuto a liderança dessa casa dizer que o problema não é o aluno, que não tem nota boa, o problema é o professor. Eita, coisa bonita. Foi lindo demais escutar isso nessa casa. Quer dizer que passaram 8 anos sendo reprovado e lá. Mas precisou chegar no segundo turno para a história mudar. Isso é interessante. Mostra, gente, que não precisa trabalhar, não precisa cuidar da cidade. Precisa ser ausente, passar 4 anos, 8 anos, sumido da comunidade, sem fazer nada, e quando chegar no dia da eleição, fazer tudo, como muitas vezes eu escutei.
alguns colegas, não todos, porque tem colegas aqui que têm trabalho, né? Respeita os colegas que aqui está, mas tem colega não, que uma pessoa dessa não é colega. Né? Chega na comunidade, passa 4 anos sumido, mas chega na comunidade, como eu escutei muitos falar aqui, alguns, com o milho e o caju, e o mandato está renovado. Foi isso que aconteceu. Pelo menos lá em Rio Doce, foi isso que aconteceu. E quero dizer aqui, que a vereadora Dete Silva em janeiro não vai estar mais aqui, como vereadora dessa casa. Mas vai estar ali, ó, e trazendo uma multidão de gente para fazer os vereadores de Rio Doce trabalhar. Porque a policlínica está lá abandonada. Aí eu vejo um cartaz na rede social. O vereador que cuida da saúde, o vereador que cuida das pessoas, passou 4 anos, junto com esse prefeito que aí está, que se diz professor, sem fazer nada. Todas as vezes, quando tem aqui o livre orador, dispensa o tempo, porque nada tem para falar. Mas vai ter alguma coisa para falar agora. Porque Vinícius Castelo, se assim o segundo turno permitir, vai acontecer a realidade, a grande mudança. Talvez trabalhe, né? Porque vai ter um gestor na cidade. E a gente vai estar aí para contribuir com o novo gestor e fazer novamente continuar a lutar. Porque eu sempre disse aqui nessa casa, sendo vereador ou não, a gente tem trabalho, tem compromisso e capacidade para lutar. Diferente de alguns, que só fica atrás do cargo de vereador, porque trabalho não tem. Nem na comunidade vai. Então, realmente, tem que guardar recursos na poupança para quando chegar no dia da eleição, renovar o mandato. É isso aí que eu queria deixar o recado. E você que está me assistindo, acompanhe o seu vereador que você votou. Cobre dele. E a hora de cobrar é na terça-feira, dia de sessão, para você ver a postura dele aqui na Casa Bernardo Vieira. Para você ver a rede social dele, se ele tem trabalho. Ou se é o vereador de 4 anos que aparece na tua porta pedindo voto. É isso que eu queria deixar aqui, gente. Porque muitos dizem que luta pela cultura. Hoje a gente estava vendo aqui quem estava cobrando o pessoal que ainda não recebeu da cultura, cobrando o dinheiro do Reeducando, cobrando o dinheiro dos vigilantes que não recebeu, e o secretário mal sabia falar, porque ele disse que precisava saber das empresas, das secretarias. E todo mundo sabe como está a cidade de Olinda. Cheia de lixo, cheia de mato, cheia de buraco, totalmente abandonada. E mais uma vez, eu quero parabenizar o nosso amigo Misael, pela sua postura, meu amigo, pelo seu lado. E tenho certeza que a gente vai se encontrar muitas e muitas vezes. Vou lhe dar uma parte, meu. Minha amiga Dete, muito obrigado. Muito obrigado. Você escolher a minha pessoa como amigo. Muito obrigado mesmo. Você foi exatamente isso aí que você falou. Chegou aqui a oposição e saindo daqui a oposição. Uma coisa bonita. Muito bonito. Uma mulher guerreira, uma mulher que fala o que sente e defende as pessoas pobres e defende a sua classe. Muito obrigado e Dete, você saiu daqui, mas vai continuar minha amiga. Vai continuar sempre minha amiga. Se tem uma amiga aqui, é você. Muito obrigado, Dete. Obrigado, Misael. O bom é quando você sabe o lado que você está, né? E a gente vai continuar do lado do povo, do lado da comunidade. Quero dizer que eu vou sentir muita falta do meu presidente Saulo Holanda. Eu não vou sentir não, né, presidente? Porque o senhor vai estar bem juntinho de mim, lá no governo. Então, não vou sentir muita falta do senhor, tá? O senhor também é um grande homem. E, Misa, o bom é que o pessoal aqui gosta de brincar de pula-pula, de pong-pong. Aqui devia ser a sala do pong-pong. É o pula para lá, o pula para cá. Ninguém sabe o lado que está. Mas Dete Silva sabe. É o lado do povo.
Né? Vou sair daqui de cabeça erguida, com dignidade, com caráter, com personalidade. Jamais ninguém me compra, porque o governo que aí está me chamou várias vezes para ir para o outro lado. Mas eu não vou para o lado que não presta. Eu só ando no lado que é correto, o lado justo, o lado da defesa da população. E eu deixo aqui um forte abraço para os meus 2.091 votos, que foi voto de compromisso, voto de amor, voto de pessoas que acreditam em mim. Nenhum voto desse foi comprado, e sim conquistado. Muito obrigada a todos. Próximo orador. Encerro o livro de oradores e faço a presença dos vereadores. Vereadores presentes: Tostão de Olinda, Denise Almeida, Felipe Nascimento, ausência justificada, Flávio Urquiza, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Neto Beira-Rio, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Dete Silva, Professor Marcelo, Ricardo Souza, Saulo Holanda, BI e Tony Magalhães. Vinícius Castelo, ausência justificada. Então, encerro essa sessão, agradecendo a todos e convoco a próxima sessão para o dia 29, no horário regimental. Obrigado a todos e fiquem com Deus.